Então, agora a gente vai começar de fato a trabalhar com o chocolate, a entender o que é o chocolate, que é a grande dificuldade de quem está começando e de quem está se aventurando aí na cozinha. Então, o que é o chocolate? O chocolate é uma mistura que deriva-se do cacau em pó, do cacau, do fruto cacau, e ela é uma mistura. Então eu vou ter o cacau mais açúcar e líquor, basicamente, que é o chocolate amargo, é basicamente líquor e açúcar. Como que procede isso tudo? O cacau vai lá, nasce no pé bem bonitinho, cresce, fica o fruto de fato, você faz a quebra, essa quebra é jogada em tonéis de fermentação, geralmente eles são de madeira, coloca ali, vai deixando fermentar. Ele passa por 7 dias de fermentação. Depois dessa fermentação ele passa por uma secagem, igual faz com café, assim, aquela coisa que você estica e vai virando para aquele grão secar. Secou, ele vai passar pela torrefação. Torrou, eu vou ter isso aqui, que é o nibs de cacau, que é o cacau 100%, tá? Então o cacau 100%, o nibs de cacau é o quê? A amêndoa do cacau torrada, fermentada, torrada e moída, que é isso aqui. É o primeiro passo para a gente começar a pensar em chocolate, tá? Com isso aqui, eu pego isso aqui e jogo numa processadora e vou processando. 60% da amêndoa do cacau é manteiga de cacau. E ela vai começar, por causa do bater e do aquecimento, ela vai começar a liberar óleo, que é a manteiga de cacau, a gordura. E isso vai virar uma pasta muito lisa e líquida. Isso é o que a gente chama de líquor de cacau, que também permanece sendo cacau 100%, mas já é processado para ser transformado nesse líquido. Este líquido, esse líquor, pode ter 3 ou 4 caminhos diferentes para ele. Um primeiro ele vai para uma prensa, é apertado. Quando a gente aperta isso, geralmente essa máquina que aperta a tonelada, você extrai um líquido transparente e bem branquinho, bem clarinho, que é a manteiga de cacau. E do outro lado fica os sólidos, que a gente chama geralmente de torta de cacau. Essa torta vai para a secadora e vai virar cacau em pó. A manteiga vai ser cristalizada e vai virar barra, sendo barra de manteiga de cacau. Então isso vai para uma máquina que são cilindros, que a gente põe a manteiga, o açúcar e o líquor. E ele fica moendo até diminuir o grão do açúcar e o grão do cacau a uma micra muito pequena para ser agradável na nossa língua. Então eu vou pegar este chocolate, vai ficar lá nessa máquina reduzindo o tamanho até virar uma coisa super agradável e bem líquida, fluida, e aí a gente vai ter o resultado de chocolate ali. Quando eu falo de chocolate branco, quem nunca ouviu dizer assim, aquela coisa assim, ah, mas chocolate branco nem é chocolate. Vamos lá, em todas as legislações no mundo determinam que chocolate é derivado do cacau, dos sólidos de cacau. Então, se dentro da legislação dos países fala assim, sólidos de cacau que fazem chocolate. Se a manteiga é o sólido mais nobre, obviamente, o chocolate, o branco é chocolate, porque deriva-se desse sólido que é a manteiga de cacau. Há uns 3 anos atrás a gente só tinha 3 tipos de chocolate. O chocolate branco, o chocolate ao leite e o chocolate amargo, tá? E com variações para mais amargos, chocolate 70, chocolate 80, outras variações. E hoje em dia a gente tem um terceiro tipo de chocolate, que é o rubi. No processo da fermentação, algumas amêndoas de cacau fermentam diferente, elas ficam mais ácidas. Quando você aperta para tirar a manteiga de cacau, ela sai cor de rosa. Então o gosto desse chocolate, só esse chocolate tem. Ele não tem nenhum saborizante, nenhum aromatizante. É de fato a cor e o gosto que sai dessa manteiga cor-de-rosa. Então o chocolate, igual eu estava explicando, a grande questão, quem rege a textura dele é a manteiga de cacau. Então se você pegar aqui uma gotinha, que veio ali dentro da embalagem, e você fizer isso,
seja uma gotinha cristalizada, ela vai fazer esse barulho se você tiver numa climatização interessante, tá? Se você tiver num calor de 30 graus, não adianta, porque não vai fazer esse barulho. Vai fazer esse barulho se você tiver num clima agradável abaixo de 25 graus, tá? Essa crocância chama snap, tá? Significa que é uma das características da cristalização. Para trabalhar com chocolate, a gente vai derreter de 30 em 30 segundos. E aí a gente vai entrar na parte de cristalização de fato. Aqui nas embalagens da Calebo a gente tem o desenho da curva da temperagem, tá? Essa curva é o que a gente tem que fazer, como se fosse o mapa da mina do que a gente tem que fazer. Então, para trabalhar com chocolate, a gente precisa derreter ele inicialmente entre 40 e 45 graus. Vai jogar numa superfície fria, geralmente uma pedra de mármore ou granito, e vai movimentá-lo. A gente chama isso de o pilar da técnica, é o TTM, tempo, temperatura e movimento. Eu preciso espatular ele nessa superfície fria para que ele se resfrie por igual até chegar em 27 graus. Chegou em 27 graus, você vai ter uma geração de cristais estáveis e instáveis. Mas a gente quer os estáveis. E a gente vai subir para 30 graus. Então agora a gente vai começar a trabalhar com o chocolate de fato. Então a gente derreteu ele de 30 em 30 segundos, abre e mistura para que você tenha um derretimento correto. Ele tem que atingir uma temperatura acima de 40 graus. Entre 40 e 45 já está ótimo. Quanto tempo foi, Dani? 2 minutos e 40, foram 8 sessões de 30 segundos. Ficou a 45 graus. Ah, mas gente, de 30 em 30... Sim, vai de 30 em 30 porque vai variar de potência de micro-ondas, o tempo vai variar de a quantidade de chocolate na sua vasilha, tanto para quanto a potência do seu micro-ondas, do seu equipamento, tá? Então, para fazer a curva, a gente vai fazer como? Derrete entre 40 e 45, joga na pedra, deixa uma quantidade aqui de chocolate quente e aqui a gente vai espatular o chocolate. Aqui a gente precisa do TTM. Então é tempo, temperatura e movimento. Tempo, temperatura e movimento. Até 27 graus. Preciso que ele atinja essa temperatura para buscar nesse chocolate os cristais estáveis para que ele cristalize corretamente. Quem não tem uma pedra de granito em casa, quem não tem um mármore, pode fazer no banho-maria invertido, que é o banho-maria de gelo. Banho-maria de gelo. Isso, você vai pegar uma vasilha embaixo, colocar uma água fria com pedras de gelo, não precisa ser muitas pedras. Ela tem que estar fria para resfriar esse chocolate a 27 graus também. Então eu consigo fazer o que a gente está fazendo aqui dentro da panela ou no tabuleiro? Sim, tomando muito cuidado com a água para ela não pingar dentro da vasilha. Sim. 1% de água aqui no chocolate danificaria a estrutura do chocolate. Então tomar muito cuidado. Muito cuidado. Então, melhor fazendo banho-maria. Então é melhor fazer mesmo na estrutura, pegar uma pedra, não é que seja o ideal é que sim, mas eu entendo que a realidade de fato não é todo mundo que vai ter. Então no banho-maria frio consegue. Só tem que tomar mais cuidado com essa questão de estar próximo da água. Okay. E esse termômetro aqui, não é todo mundo que tem. Qualquer termômetro vai auxiliar nesse processo. Pode ser o despeito. Até aquele de febre de criança? Não, né? Não? O de febre de criança você deixa pra criança. Ah, sim, então. Mas... Então... Não, é porque de fato assim, o ideal é um termômetro culinário, sendo ele digital ou de espeto, super funciona. Tem esse tipo que é mais... pouco mais então, caro. Ninguém é obrigado a comprar um termômetro de infravermelho. Mas... de espeto também, que é mais em conta, que é na faixa de uns 30 reais. Sim. Ele já resolve sua vida. Esse aqui é na faixa de uns 75, 80 reais. Não é todo lugar que encontra. Mas não tá vendo se a Casa do Chocolate tem, a gente... Tem, lá tem, eu fui lá hoje, tem.
Isso aí que você tá fazendo, Juliana, eu posso tentar também? Uai, vem. Deixa eu tentar. Ó, segura mais em pé a espátula. Tá. Porque se você inclina demais, o chocolate vai na sua mão. Gente, é maravilhoso, é relaxante, é um calmante. Vale a pena. Nós que estamos em casa, precisamos nos acalmar. Vamos fazer chocolate. Mesmo aquele que não coma, eu tenho certeza que tem alguém em casa que coma. Prontinho. Chegou a 27. Agora a gente volta ele pra vasilha. Lembra que eu deixei um pouquinho quente na vasilha? Lembro. Deixa eu voltar pra vasilha. Que aí essa parte é a parte. Primeira coisa, você nunca vai voltar ele todo. Pensa que você vai levar aos poucos. Aí você junta uma parte e leva. Nossa. Então aqui a gente harmonizou com aquele que a gente deixou quente antes, lembra? A gente deixou separadinho. E aí agora a gente misturou com o que estava em 27. Então eu desci a 27 e busquei os cristais estáveis. E agora eu elevei a temperatura com aquele que estava quente. Como o que estava quente não foi o suficiente, subiu para 29, a gente vai elevar a temperatura agora para 30 graus no micro-ondas. Então, coisa de 5, 10 segundos já vai ser o suficiente para chegar lá. Aqui eu estou trabalhando com o 811, que é um chocolate amargo. Então, a temperatura que a gente eleva vai ser entre 30 e 31, tá? Se fosse um chocolate ao leite, geralmente a gente vai subir a 30 e o branco em 29. Subiu a 31, tá ótimo. Aqui a gente já tem um chocolate pré-cristalizado, agora é informar e trabalhar dentro das possibilidades todas que ele tem. Essa aqui é a têmpera por tablagem, é a têmpera mais clássica que tem. Então a gente levou para a geladeira para resfriar direitinho o chocolate. Quando ficar completamente fosco, é que você vai tirar da geladeira. Ficou fosco, você vai fazer o mesmo processo de retirar primeiro o plástico. Nesse momento tem que usar luvas. Porque para você dar o acabamento, senão você mancha o ovo inteirinho. Deixa eu tirar isso aqui. E aqui a gente pega e vira. Ó, o brilho correto, se você pegar um e fazer isso, você vai ter o barulho, que é o snap, que é aquela terceira grande qualidade da cristalização. Então a primeira, a capacidade de copiar o brilho da forma. A segunda, a capacidade de retração, ele encolhe da forma. E a terceira é o snap, que é essa crocância que ele tem que ter, seja na moedinha, seja na banda do ovo. Então aqui a gente vai fazer a colagem do ovo. Uma superfície aquecida, num calor que sua mão suporte, de luva. A bordinha vai dar esse acabamento, ó, liso. 36 graus. Dá uma leve mexidinha pra colar ele na base. Esse aqui eu fiz um pouco menor. Esse é um ovo de 150 Esse é o ovo de 150 gramas com chocolate. Esse foi feito com 811 e a gente fez a cristalização direitinho por tablagem. Cola esse trem direito aí. Tá colado.
Então a gente terminou aqui a tablagem e a gente montou os ovos por cristalização por tablagem. O resultado da cristalização ele sempre tem que ser assim, independente da técnica que você escolher para usar. Explica direitinho o que é cristalização mais uma Cristalização vez. E o que é o tipo desse que a gente está fazendo. Sim. Que esse é de chocolate e não de cobertura. Sim. Quando é chocolate, a gente precisa trabalhar aquele processo da cristalização e a curva da temperagem. É o processo que a gente faz quando a gente trabalha com a tablagem, que foi aquele processo de espalhar o chocolate na mesa para resfriá-lo, para buscar os cristais estáveis, para ter essa textura correta, tá? Quando a gente fala de cristalização, existem mais de um método de fazer isso. O método de tablagem é o mais clássico. E a gente tem um mais moderno, que é o por micrio. É uma manteiga de cacau em pó, que tem cristais estáveis e faz esse processo da cristalização de um modo mais simples. Mas isso é para outra aula, daqui a pouco a gente conta tudinho para vocês, tá bom? É só ficar ligadinho, no próximo capítulo aí a gente vai ensinar direitinho todos os segredos sobre o micrio. Porque esses nomes importados aí, diferente, a gente fica meio perdido. A gente conhece chocolate ao leite, meio amargo, blend, branco, mas quando você vai para esse como é que é o nome? Micrio. Então, micrio é só para facilitar a vida, gente, é bem tranquilo. Gente, quer dizer que é o cacau puro. Aí eles... Manteiga. Calma, daqui a pouco a gente te conta. A manteiga de cacau.